Pai Senhor, irmãos. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 2 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O estudo pentecostal fala: o louvor a Deus. A importância do louvor. A Bíblia constantemente exorta o povo de Deus a louvar o Senhor. O Antigo Testamento emprega 3 palavras básicas para conclamar os israelitas a louvarem a Deus. A palavra Barak, também traduzida bem dizer, a palavra Balal, da qual deriva a palavra Aleluia, que literalmente significa louvar ao Senhor. E a palavra Yadai, às vezes traduzidas por dar graças. O primeiro cântico na Bíblia, entoado depois de os israelitas atravessarem o Mar Vermelho, foi em síntese um hino de louvor e ação de graças a Deus. Moisés instruiu os israelitas a louvarem a Deus pela sua bondade em conceder-lhes a terra prometida. O cântico de Débora, por sua vez, congregou o povo expressamente para louvar ao Senhor. A disposição de Davi em louvor a Deus está gravada tanto na história da sua vida como nos salmos que escreveu. Os demais salmistas também convocam o povo de Deus a enquanto viver, sempre louvá-lo. Finalmente, os profetas do Antigo Testamento ordenam que o povo de Deus o louve. O chamado para louvar a Deus também ecoa por todo o Novo Testamento. O próprio Jesus louvou o seu Pai Celestial, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. E Lucas, capítulo 10, versículo 21. Paulo espera que todas as nações louvem a Deus. E Tiago nos conclama a louvar o Senhor. E no fim, o quadro vislumbrado no Apocalipse é o de uma vasta multidão de santos e anjos louvando a Deus continuamente. Louvar a Deus é uma das atribuições principais dos anjos e é privilégio do povo de Deus, tanto crianças como adultos. Além disso, Deus também conclama todas as nações a louvá-lo. Isto quer dizer que tudo quanto tem fôlego está convocado a entoar bem alto os louvores de Deus. E se tanto não bastasse, Deus também conclama a natureza inanimada a louvá-lo, como por exemplo o sol, a lua e as estrelas. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os raios, o granizo, a neve e o vento, as montanhas, colinas, rios e mares, todos os tipos de árvores e todos os tipos de seres vivos. Métodos de louvor. Há várias maneiras de se louvar a Deus. O louvor é algo fundamental na adoração coletiva prestada pelo povo de Deus. Tanto na adoração coletiva como em outros casos. Uma maneira de louvar a Deus é cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. O cântico de louvor pode ser com a mente, em idiomas humanos conhecidos, ou em espírito, em língua. O louvor mediante instrumentos musicais, neste particular, o Antigo Testamento menciona instrumentos variados, de sopro, como de chifre de carneiro, e trombetas, flauta, instrumentos de cordas, como harpa e lira, e instrumentos de percussão, como tamborins e címbalos. Podemos também louvar a Deus ao falar ao nosso próximo das maravilhas de Deus para conosco. Pessoalmente, Davi, por exemplo, depois da experiência do perdão divino, estava ansioso para relatar aos outros o que o Senhor fizera por ele. Outros escritores bíblicos
nos exorta a declarar a glória e louvor de Deus na congregação do seu povo. Hebreus capítulo 2, versículo 12. E em outras nações. Pedro conclama o povo de Deus para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Em outras palavras, a obra missionária é um meio de louvar a Deus. Finalmente, o crente que vive na sua vida, que vive a sua vida para a glória de Deus, está a louvar o Senhor Jesus. Nos relembra que quando o crente faz brilhar a sua luz, o povo vê as suas boas obras e glorifica e louva a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. De um modo semelhante, Paulo também mostra que uma vida cheia de frutos da justiça louva a Deus. Motivos para louvar a Deus. Porque o povo louva ao Senhor. Uma das evidentes razões vem do esplendor, glória e majestade do nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele a quem devemos exaltar na sua santidade. A nossa experiência dos atos poderosos de Deus, especialmente dos seus atos de salvação e redenção, é uma razão extraordinária para louvarmos ao seu nome. E deste modo, louvamos a Deus pela sua misericórdia, graça e amor imutáveis. Também devemos louvar a Deus por todos os seus atos de livramento em nossa vida, tais como livramento de inimigos ou de cura de enfermidades. Finalmente, o cuidado proveniente de Deus para conosco, dia por dia, tanto material como espiritualmente, é uma grandiosa razão para louvarmos e bendizermos o seu nome.